Bom dia aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação dos escritos que nos foi revelado no período de 6 de 2002 a 12 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. A gente está estudando o capítulo 22 da parte A, que traz o seguinte tema: a verdade oral desfaz impureza secreta para santificar o lugar do Senhor. Esse capítulo ele tem 54 versículos. A gente começou a estudar ele até o versículo 7. Depois a gente continuou até o versículo 18. Depois houve outra continuação até o versículo 25. A gente continuou ainda até o versículo 31 e depois até o versículo 37. E agora a gente vai continuar a partir do versículo 38. Versículo 38. O lugar da habitação é purificado e santificado pelo Senhor, porque Ele faz ali sua morada e habitação. Conserva o fiel que vos agrada, fazendo ali prosperar sua beleza e sua santidade. Vamos repetir mais uma vez o versículo 38. E o lugar da habitação é purificado e santificado pelo Senhor, porque Ele faz ali sua morada e habitação. Conserva o fiel que vos agrada. Então, onde habita o servo fiel, ali habita também o Senhor, e Ele faz ali sua morada, fazendo ali prosperar sua beleza e sua santidade. Porque Deus só amplia sua beleza e sua santidade onde há liberdade para que isso aconteça, né? E só há a possibilidade disso acontecer através do seu servo fiel, aquele servo fiel que não nega sua obediência. Versículo 39. E as famílias e negócios dos que se envolverem nos negócios do Senhor, tudo será abençoado e santificado por Ele. E também será exaltado perante outros que não o têm em seu viver e estão sujeitos e dominados. Vamos repetir mais uma vez o versículo 39. E as famílias e negócios dos que ali se envolverem no negócio do Senhor, e as famílias e negócios dos que ali se envolverem nos negócios do Senhor, tudo será abençoado e santificado por Ele. Tudo será abençoado e santificado por Ele. E também serão exaltados perante outros que não o têm em seu viver. Então serão abençoados, santificados e depois exaltados perante outros que não o têm em seu viver e estão sujeitos e dominados. Então o Senhor exalta todos aqueles que testificam dele, né, perante outros que não têm o mesmo testemunho, né? Porque é assim que se mostra e que se descobre que o Deus verdadeiro é o único sobre tudo e sobre todos, né? Quando não é exaltado e elevado entre outros, dominando, não estão servindo o verdadeiro Deus, ou seja, estão servindo um Deus falso. Quantos que dizem servir a Deus e não são exaltados, né? E não sujeitam àqueles que não estão servindo, né? Por quê? Porque não estão servindo o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, ele exalta aquele que é fiel a ele, sobre outros que não têm o mesmo testemunho e ficam dominados. Versículo 40. Porque as impurezas terão que se afastar do lugar para outro mais distante, dando moral e qualidade aos habitantes do lugar, que adquire respeito e autoridade na relação dos negócios, já dominando e coordenando suas próprias regras. Vamos repetir mais uma vez o versículo 40.
porque as impurezas terão que se afastar do lugar. Que impureza é essa? É a maldade, né? É a maldade no coração, né? Terão que se afastar, por quê? Porque ali vai reinar a luz para outro mais distante, né? Tem que se afastar, né? A sujeira da maldade do coração, dando moral e qualidade aos habitantes do lugar. Moral e qualidade, né? Moral e qualidade. Por que moral? Porque a lei moral de Deus o moraliza e o qualifica, né? No lugar, na qualidade moral, né? Que adquire respeito e autoridade na relação dos negócios, né? Fica respeitado nos negócios, né? Por isso que é exaltado, né? Já dominando e coordenando suas próprias regras, né? Então, dominando e coordenando as suas próprias regras. Que regras são essas? As regras da lei de Deus, né? Em que a base é o amor, né? Amar ao seu próximo. Então, adquirir autoridade na relação dos negócios, já dominando e coordenando suas próprias regras, né? Porque quem domina tem suas próprias regras, né? E repassa essas regras para os dominados. Versículo 41. Ao ser obtido o controle das regras no negócio, se dita as normas e a forma que há de realizar-se. Deverá ser sempre a favor o resultado do lucro que deseja ter, a qual os concorrentes negociam submissos e dominados. Vamos repetir mais uma vez o versículo 41. Ao se obter o controle das regras nos negócios, através da lei de Deus, né? Vai ter o controle, né? Se dita as normas e a forma que há de realizar-se, né? Então você vai fazer acontecer através dessas regras, né? Porque você vai ditar elas, né? Se dita as normas e a forma que há de realizar-se. Deverá ser sempre a favor a favor o lucro do resultado que deseja ter, a qual os concorrentes negociam submissos e dominados, né? Os concorrentes negociam submisso, né? Então você mesmo vai editar as regras para os concorrentes, né? Por quê? Porque eles vão operar dominado, né? E por isso que você vai produzir resultado desejado através dessas regras, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 41. Ao obter o lucro, o controle das regras nos negócios, se dita as normas e a forma que há de realizar-se. Deverá ser sempre a favor o resultado do lucro que deseja ter, a qual os concorrentes negociam submissos e dominados. Hoje acontece o contrário aqui no Brasil, né? Outros ditam as regras para os brasileiros, né? Aí eles administram os negócios deles submisso aos concorrentes. Por isso que não conseguem nada, né? Com a lei de Deus, tudo muda, né? Tudo muda, né? Porque a lei de Deus ela é soberana, é exaltada sobre tudo e sobre todos como Deus verdadeiro. Versículo 42. Ainda mais que isso, a elevação foi projetada pelo efeito prático da verdade oral, indicando o significado e a forma de crescimento superfundamentada e inabalável, capaz de fazer perpetuar definitivamente. Vamos repetir mais uma vez o versículo 42. Ainda mais que isso, a elevação foi projetada pelo efeito prático da verdade oral, da verdade falada, né? Então, uma coisa que foi projetada pela verdade, né? Indicando o significado e a forma de crescimento superfundamentado e inabalável. Então, essa forma de crescimento aqui, ela é inabalável. Por quê? Porque ela tem como fundamento a verdade, né? Um alicerce firme, capaz de fazer perpetuar definitivamente. Só existe uma maneira de não perpetuar, se deixarem de obedecer. Se deixarem de obedecer, tudo isso aqui será anulado, né? Mas se continuar obedecendo, ela perpetua definitivamente, né? Porque se você continuar fiel, Deus também continua fiel.
Vamos repetir mais uma vez o versículo 42. Ainda mais que isso, a elevação foi projetada pelo efeito prático da verdade oral, ou seja, não foi da mentira e nem do sigilo, que tem como fundamento a lei suja dos homens, a lei corruptível, né? Ou seja, aqui ela está fundamentada na verdade, na lei de Deus, né? Que o fundamento é a verdade, indicando o significado é a forma de crescimento superfundamentado e inabalável. Inabalável. Não? Então ele não pode ser abalado e ele está superfundamentado. Capaz de fazer perpetuar definitivamente. É uma coisa eterna. Né? Enquanto continuar obedecendo, né? Se a pessoa deixar de obedecer, se deixarem de obedecer, deixa de existir, né? Isso aqui é anulado, né? Mas se continuar obedecendo, ele perpetua. Versículo 43. Basta então somente preservar livre a verdade oral e fazer a inclusão do Senhor com sua santidade, ao que tratam dos seus negócios, através de sua pura e santa igreja pessoa física, separada parcialmente da igreja pessoa jurídica. Vamos repetir mais uma vez o versículo 43. Basta então somente ao que se trata aos que tratam dos negócios do Senhor, através de sua pura e santa igreja pessoa física. Igreja pessoa física são os membros, pessoas, né? Os membros em pessoas, né? Separada parcialmente da igreja pessoa jurídica, porque aqui há duas igrejas, a igreja pessoa física, que é a verdadeira igreja de Cristo, né? Obedecendo a lei incorruptível de Cristo, na forma de comando do menor para o maior, separada parcialmente da igreja pessoa jurídica. A igreja pessoa jurídica vai obedecer à lei corruptível de Moisés, na forma de comando do maior para o menor, né? Ou seja, do pastor para o membro. E a igreja pessoa física, a forma de comando dela é o contrário, é do menor para o maior, né? E a igreja pessoa física, eles não dão ordem, só obedece ou não. Né? Então a forma de controle, de comando deles é essa, é você obedecer a ordem ou não. A ordem que você obedecer, você estabelece a igreja pessoa jurídica. E a ordem que você não obedecer, você estabelece a igreja pessoa física. Né? São duas ordens que você pode obedecer ou não. Versículo 44. O lugar mais puro e santo, se a igreja reina e domina, atua mais elevado que o lugar mais impuro, porque prevalece o justo com sua justiça, deixando sujeito o mais injusto com sua injustiça. Vamos repetir mais uma vez o versículo 44. O lugar mais puro e santo, se a verdade reina e domina. Sua atuando mais elevado que o lugar mais impuro, porque prevalece o justo com sua justiça, deixando sujeito o mais injusto com sua injustiça. Vamos repetir mais uma vez o versículo 44. O lugar mais puro e santo, se a verdade reina e domina, atua mais elevado que o lugar mais impuro, porque prevalece o justo com sua justiça, deixando sujeito o mais injusto com sua injustiça. Versículo 45. A verdade no domínio não permite que o engano distorça a posição de cada um, isso em relação ao seu grau de impureza, porque tudo é mostrado de forma clara, livre de qualquer produção que possa ser feita e projetada secretamente. Vamos repetir mais uma vez o versículo 45. A verdade no domínio, a verdade no domínio, a verdade oral, né? Não é a verdade da Bíblia, não, aquela escrita. É a verdade que você fala, né? Que você aciona o dispositivo de imparcialidade de Deus. Na verdade, no domínio, não permite que o engano distorce a posição de cada um.
né? Isso em relação ao seu grau de impureza. Então, a verdade, ela não vai permitir, né, que seja distorcida a posição, né, em relação ao grau de impureza, porque tudo é mostrado de forma clara, livre de qualquer produção que possa ser feita e projetada secretamente, né? Essa produção é para manipular tudo, né? Então, a verdade não vai permitir, e com isso ela vai mostrar cada um na sua posição em relação ao seu grau de pureza, em relação ao seu grau de pureza. Versículo 46, na qual penetra no oculto e escondido, trazendo tudo às claras, e mostrando como de fato é, seja feito nas trevas ou na luz, e não é feito acordo para se esconder ou ocultá-los. Vamos repetir mais uma vez o versículo 46, na qual penetra no oculto e escondido. A palavra penetra em todas as partes, né? Trazendo tudo às claras, mostrando como de fato é, seja feito nas trevas ou na luz, e não é feito acordo para se esconder ou ocultá-los. Então tudo vai ser às claras, né, irmão? Versículo 47. E os projetos feitos para produzir as pessoas conforme cada espécie, para poder gerar efeito forjado, com a força e violência, terão de afastar do lugar que está sob domínio da verdade revelada. Vamos repetir mais uma vez o versículo 47. E os projetos secretos feitos para produzir as pessoas conforme cada espécie, para poder gerar direito forjado com a força e violência, terão de se afastar do lugar que está sob domínio da verdade revelada. Então a verdade é que coordena tudo, não é operações secretas não. Então, irmão, a gente vai ficar por aqui, né? A gente estudou até o versículo 47. Depois a gente vai continuar aí nesse assunto ainda mais para frente, né? Eu agradeço aí por mais um vídeo em nome de Jesus. Amém.